internautas do Observatório da Televisão, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista especial aqui nos estúdios do Observatório, do Grupo Observatório. E hoje o nosso entrevistado é jornalista, repórter da Record TV também e está se aventurando no YouTube com um assunto muito interessante, com muita prestação de serviço também. Eu estou falando de Tom Bueno. Tudo bem? Tudo bem, Cadu? É um prazer estar aqui. É muito legal poder falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a minha carreira. E eu estou preparado aí. Separou algumas perguntas? Tem umas perguntas bem interessantes. A galera quer saber também da sua vida, como você começou essa trajetória de mais de 13 anos de carreira ali no jornalismo, né? E agora se aventurando no YouTube, como eu disse aí. A gente está vendo algumas imagens aqui no fundo do seu canal no YouTube, que é Um Diabético. Isso, youtube.com/umdiabético, onde a gente fala sobre esse assunto super sério. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu nem imaginava que um dia eu pudesse conviver com uma doença tão séria, silenciosa para alguns, no caso do tipo 2, e que eu poderia ajudar tanta gente com informação. Isso foi quando eu decidi fazer jornalismo, segundo a minha avó, que não está mais entre a gente. Eu tinha 9 anos de idade, em Campinas, eu sempre passava as férias na casa da minha avó, e aí eu adorava assistir o jornal na hora do almoço. Eu ficava assistindo os desenhos, mas eu ficava esperando mesmo o jornal. E aí eu contei para ela que eu queria ser jornalista e as coisas foram acontecendo. Eu entrei na faculdade aos 19 anos. Na PUC? Na PUC Campinas, isso. Mas eu vou contar uma coisa, eu não comecei a trabalhar com jornalismo. Por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar como vendedor de lojas de materiais de construção. Olha, caramba, eu tô completamente em Campinas. Completamente. Eu tinha 15 anos na época, meu avô que me incentivou muito, assim, sempre gostei da comunicação. E eu falei pro meu avô, já tenho 15 anos, quero ter meu dinheiro, né? Ficar pedindo pro meu pai. E aí ele tinha um amigo que tinha uma loja, uma rede de materiais de construção, e aí eles me contrataram para eu trabalhar meio período, e aí, só que era para fazer serviços administrativos, só que eu queria mesmo estar com o público. E aí eu comecei a vender materiais de construção, foi com esse dinheiro que eu paguei minha faculdade, que eu comprei meu primeiro carro e consegui me arriscar aí no jornalismo, porque diferentemente de muitos amigos de faculdade, muita gente precisava trabalhar para pagar, e muita gente tinha medo de arriscar. E foi tendo essa base que no terceiro ano da faculdade eu já comecei a me preparar, desde o segundo, aliás, eu já fazia fono desde o primeiro ano, aí eu comecei a transcrever no segundo ano todas as reportagens, porque eu tinha um foco, eu queria trabalhar em televisão. Você entrou na faculdade já com isso na cabeça, de ingressar na televisão? Sim, e eu era um dos poucos que assumia isso. Eu não sei se as pessoas tinham vergonha, mas eu sempre falei, eu tô aqui porque eu quero trabalhar na televisão. E aí eu comecei a fazer fono, eu usava aparelho, eu não tinha uma dicção boa, a voz era de um adolescente, né, de um jovem adolescente, e eu comecei a me preparar para trabalhar em televisão. E o convite aconteceu em 2007, em janeiro, eu trabalhava, eu não tenho problema de dizer, eu ganhava R$ 1.800 na época, e eu saí para trabalhar provisoriamente durante 15 dias, para cobrir carnaval, sem saber o quanto eu ia ganhar. E eu decidi arriscar. E foi na TVB Campinas, um professor meu, que é diretor até hoje lá, na época era afiliado ao SBT, ele me ligou, era 1h15 da tarde. Então você não começou numa emissora afiliada da Record, você começou pelo SBT, pelo SBT, isso. E aí ele me chamou para trabalhar na TVB como escuta, né, e fazer a produção do carnaval. Só que ele não me falou o dinheiro, quanto era. Eu falei assim, olha, eu vou pedir demissão do meu trabalho e vou. E eu liguei pro meu pai, e meu pai falou o seguinte, filho, tem momentos da vida que a gente tem que dar um passo para trás para dar 3 lá na frente. Exatamente. E eu nunca tirei isso da minha mente, né? Então, eu pedi a demissão, o próprio professor falou, você vai fazer isso mesmo, é algo provisório, eu não posso te garantir isso. Eu falei, fica tranquilo, eu vou porque eu quero. O apoio da família você sempre teve? Sim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e meu pai que segurou também a barra aí para pagar a faculdade, porque eu fui sem saber o quanto eu ia ganhar.
E eu trabalhava muito, assim, eu me dediquei muito. Foi um bom estagiário? Eu era bom estagiário. Modéstia à parte. Ali da emissora que você estava, TVB, TVB, que atualmente é afiliada à Record. Sim. Na época era afiliada ao SBT. Eu comecei na TVB ainda como estagiário. Lá eu passei por vários processos. Com 5 meses que eu estava lá como estagiário, comecei a apresentar um quadro comunitário que fazia sucesso, que chamava Você é o Repórter. Já era bem popular assim, né? Uma pegada mais popular né? E de prestação de serviço. Sim. E aí eu adorava, porque eu não podia ir para a rua. Na época eu tinha muita resistência em relação a se você não é jornalista, você não pode gravar, você não pode estar no vídeo. Acho que existe até hoje, né? Essa coisa. Hoje com a internet tá mais fácil. Digo dentro das emissoras. Das emissoras, sim. Não pode, né? Era mais difícil, né? E aí eu comecei. O cinegrafista saía, gravava com as entrevistas. Na verdade, a população era quem ficava com o microfone, sem cubo, sem nada, reclamando, falando da situação do bairro. E aí aquele material chegava, eu ligava para cobrar prefeitura, o departamento de parques e jardins, sim, tudo que é cada departamento. Aí eu cobrava, fazia uma cabeça e depois eu ia para o estúdio. E aí lá eu gravava e aí eu comecei a aparecer na televisão na região de Campinas. Você já foi se destacando ali por todo esse processo, né? Sim. Desde o início, né? Decupagem, escrever também as matérias. E aí eu era produtor também, ao mesmo tempo. Eu era apurador e produtor. Aí, ó, esse aqui, ó, essa é uma das primeiras. Essa é uma das primeiras TVB, aí. TVB, gente, TVB. Olha isso. De que ano que é? Esse é de 2007. 2007. 2007. Eu fazia esse quadro, eu adorava, era 2 vezes por semana. E aí eu corria, gravava, tinha uns 2 minutos, assim. Então já era muito popular em Campinas em relação a essa coisa de prestação de serviço, né? E a gente não tinha tanta estrutura para poder gravar todos os dias, então tinha 2 vezes por semana. O povo recebeu bem, né? Esse formato. Esse quadro ficou no ar durante 6 anos. Caramba! E se eu não me engano, uns 6 anos. Ficou muito tempo. Porque aí depois... Você acha que foi isso que te projetou aos trabalhos seguintes aí? Que você ganhou uma massa maior assim de público? Eu acho que ele me deu uma base muito boa. Experiência. Porque eu acho que é importante passar por todo o processo, né? Passar pela produção, ter esse contato com o público. E ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu fui convidado para ser estagiário na TV Unicamp, que era uma outra pegada, que era transformar a ciência em algo palpável para a população. Eu tinha que mostrar como as pesquisas mudavam a vida das pessoas. Então tinha um pesquisador que tinha desenvolvido tal coisa, como aquilo eu poderia colocar em prática. Uhum. E foi um outro desafio. Isso durante 1 ano eu conciliei 2 trabalhos em televisão, um na TV Unicamp e outro na TVB. E mudou muita coisa de lá para cá, fazer jornalismo naquela época, há mais de 10 anos atrás, fazer hoje. O que mudou assim em termos técnicos, de tecnologia também? Eu saía para gravar numa Betacam, que é uma fita que a gente saía, tinha 30 minutos, a gente saía com o cinegrafista, tinha que sair com umas 4, porque eu trabalhava 6 horas, mas eu tinha que fazer de 2 a 3 matérias por dia. Na rua e volta com muita coisa pra já... Pauleira, correria. E depois eu fiquei apresentando Você é o Repórter até eu me formar, né? Sim. Aí eu me formei em 2008, eu comecei já a ir para reportagem, e aí eu lembro que a minha primeira reportagem eu não fiz nem passagem, porque eu tinha medo de fazer a passagem e aparecer, porque eu achei que era muita responsabilidade. E foi em Hortolândia, eu lembro bem. E isso eu estou dizendo, bonita. Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, e aí de lá para cá eu comecei a fazer várias matérias, e eram matérias de todos os tipos, então eu tinha que fazer buraco de rua, precisava cobrir política, eu cobri cassação de prefeito 2 vezes em Campinas, e eu saí da TVB em agosto de 2008, eu saí na porta da emissora, eu recebi o convite da Band. Você saiu? Para ir embora. Eu tinha acabado de ser... Eu fui demitido. Sim. Eles estavam com cortes lá e eles me demitiram. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico de diabetes. Meu Deus.
Deus. E aí, 5 meses depois, eu fui demitido. Então, na verdade, muita coisa... Eu não sei se tem uma ligação... se isso Você acha tem... que pode ter desencadeado a doença? Não, eu nem acho, porque o diabetes tipo 1 é algo muito difícil, né? A gente não sabe de fato qual é o motivo. Por um problema autoimune, seu pâncreas parou de produzir. O fato é que eu tinha acabado de receber um diagnóstico, eu estava conhecendo uma nova vida, tinha meus medos, minhas inseguranças, um gasto a mais e é normal, a empresa ela tem que fazer isso, né? Ela tem que se organizar e eu fiz parte de um corte. E aí eu saí. Só que na hora que eu saí na porta eu já recebi a ligação da Band. Então eu não fiquei... Eu costumo dizer que eu não fiquei desempregado. Literalmente. Porque né? eu saí na porta, a gerente da Band me ligou convidando para trabalhar na Rádio Bandeirantes. Ela te assistia, conhecia o seu trabalho. Já conheci. Eu já recebi algumas investidas do tipo, vai lá conversar e tal. Resumindo, comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, mas de fato eu ficava na rádio e na TV, rádio e TV, e fazia Band News FM. Despertou uma paixão ali pelo rádio, porque fazer rádio é bem interessante. Despertou. Também, né? Jornalista. Também. É muito diferente do que a gente faz em televisão, né? Você consegue ser mais detalhista. É que depois eu acabei trazendo um pouco da minha experiência do rádio, né? Você ficou quanto tempo fazendo rádio? Fazendo um ano. Fazendo rádio e televisão. E aí eu assumi um programa que eu comecei a apresentar na Band Campinas. Aí eu comecei a fazer o Band Cidade. Durante 5 meses eu fiquei no Band Cidade, enquanto a apresentadora estava afastada. Aí depois eu passei a apresentar um jornal que chamava Acontece Regional, que era, na época, quem apresentava aqui em São Paulo era o Faccioli. Aí ele deu... Era um programa de projeção nacional e aí você fazia ali o local. O local, isso. Aí ele me entregava às 7h30 da manhã, eu ficava. Aí eu era editor-chefe, editor, apresentador e depois eu saí ainda para reportagem. Caramba, então foi uma base muito boa, assim. As pessoas acham que olha, chegou lá, tá tudo bem, né? Hoje você está na rede nacional, e as coisas não são assim, né? Acho que eu precisei abrir mão de algumas coisas para conseguir alcançar e realizar alguns sonhos. E foi trabalhando muito. E quando eu estava na Band, eu recebi um convite. Aliás, eu fiquei sabendo que tinha uma vaga em Goiânia. E aí eu mandei meu material, me chamaram. E essa emissora de Goiânia? Era Record. Era Record de Goiânia? Era Record. Para ser sincero, antes eu já tinha mandado material. É líder lá, né? Eu tinha mandado material para a afiliada da Globo lá. Eu fiquei 5 dias lá, vendo como funcionava para saber se eu gostaria mesmo de morar lá e deixar Campinas. E aí eu decidi que não, eu queria voltar para Campinas. 6 meses depois eu fiquei sabendo dessa vaga e me candidatei. Fui lá, fiz um teste, tomei uma baita de uma chuva, porque estava chovendo no dia. Marca, né, essas coisas. Marca. Assim, e detalhe, eu fui de avião e eu ia voltar de ônibus, porque naquela época não ganhava assim, o suficiente para fazer uma viagem de São Paulo para Goiânia de um dia para a noite. E aí eu falei, vou voltar de ônibus. Só que eu perdi o ônibus. E o que você fez? Voltei de avião no outro dia, me endividei e fui. E aí foi ótimo, porque eu fui contratado e comecei lá em Goiânia. Foi uma baita de uma experiência também. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos e 1 mês. E lá eu tive a oportunidade de fazer de tudo também. Eu comecei fazendo madrugada. Foi um baita desafio. É uma grande responsabilidade também, né? E é muito difícil, né? Porque você tem que conciliar a reportagem, né? Prestar atenção, administrar o sono. É uma outra rotina, uma outra cidade, longe da família, mas foi desafiador. Eu fiquei 5 meses durante a madrugada, depois eu fui apresentar o esporte lá. Fiquei 1 mês ou 2 meses, eu não lembro, eu não entendia muito de esporte. Então você já passou por diversas editorias aí. Chegamos no esporte, você já fez policial. Já fiz policial, política. Agora você tá um pouquinho no entretenimento também, Sim. né? Literalmente no entretenimento, né? Eu sou repórter do Domingo Show, que a gente mistura, né, na verdade, jornalismo e entretenimento. E eu também faço matérias para o jornalismo. Então, na verdade, eu tento ser... Transitou por tudo ali.
Eu acho que jornalista é isso, né? Acho que a gente... Quando eu estava na faculdade, eu achava que entretenimento era algo que eu nunca faria. E foi um engano e uma surpresa muito boa, porque eu adorei ter essa oportunidade de fazer entretenimento.